Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. E que Deus nos abençoe mais um dia para falarmos da palavra de Deus. E lembro de ler um texto bíblico onde é narrado o nascimento de Ismael, filho de Abraão, com a escrava egípcia Agar. Né? É um culto em homenagem ao Dia dos Pais. Feliz Dia dos Pais. Que Deus abençoe todos os pais e aqueles que agem como pai, né? Mães que são pais e tias e tios. Quando faz homenagem para a mãe e para os pais, eu sempre menciono todo mundo faz esse papel. Né? E que Deus abençoe. Parabéns, aniversariantes. Deus te dê muitos anos de vida para você que fez aniversário. E no final estaremos orando por você, pelo milagre que você está precisando. Lê para nós o texto, por favor. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dera nenhum filho. Como tinha uma serva egípcia chamada Agar, disse a Abrão: já que o Senhor me impediu de ter filhos, possua minha serva, talvez eu possa formar família por meio dela. Abrão atendeu a proposta de Sarai. Gênesis 16, 1 e 2. Amém. Como veremos a seguir, Ismael, o filho da escrava egípcia, com Abraão, foi desprezado, mas Deus o protegeu. No decorrer da história nós vamos ver isso, que Ismael foi muito desprezado. Então perguntamos, por que Deus não desampara aqueles que foram desprezados? Alguns vão identificar muito com isso aqui, com a vida de Ismael. O tema nosso é filhos de Abraão. Vamos falar junto? Filhos de Abraão. Pelo que lemos, Sara tem essa brilhante ideia na cabeça dela de Abraão ter um filho através da escrava. Esse filho seria adotivo, seria o descendente de Abraão. Não era o plano de Deus, mas ela fez esse projeto aí. Abraão concordou e nasceu, né, Ismael. Mas quando Agar estava grávida, ela desprezou muito Sara. E Sara sentiu muito e começou a agredi-la. E ela ficou muito angustiada com aquilo. E ela foge para o deserto, grávida ainda de Ismael, ela foge. E ao fugir, um anjo a encontra e diz assim para ela. Disse mais o anjo, o anjo encontra com ela e diz, volta para a tua serva. Vai para lá, se humilha e fica quieta lá. E assim Agar fez, voltou. E o anjo diz assim para ela. Disse mais o anjo, multiplicarei tanto os seus descendentes que ninguém os poderá contar. Disse ainda o anjo do Senhor, você está grávida e terá um filho. Ele lhe dará o nome de Ismael, porque o Senhor ouviu o seu sofrimento. Então Deus, apesar de Ismael não ser o filho da promessa, que a gente vai ver que vai ser Isaac, Deus ouviu o sofrimento de Agar e teve compaixão de Ismael que ia nascer. E abençoá-lo, e mandou ela pôr o nome de Ismael. Então o nome de Ismael foi dado por Deus. Então Abraão teve um filho com a escrava, e o nome do filho com ele da escrava foi dado por Deus. Quando Abraão vê que vai ficando muitos anos sem o filho dele nascer, então ele pensa assim, não, então meu filho da promessa é Ismael. E Deus chega para ele e fala, sua descendência vai ser muito grande, seus descendentes, vão ser numerosos. Eu falo, que bom que Ismael, né, que seja numeroso. Eu falo, não é Ismael, é o filho com Sara. Mas, porque você pediu para ele, eu vou abençoar Ismael. Deus fala, eu vou abençoar muito Ismael. Né, está lá em Gênesis 17, 20 e 21. E quando Abraão vai circuncidar, ele circuncida toda, né, aqueles que estavam sob o seu domínio, ele circuncida também Ismael.
E Ismael, e a gente sabe que a circuncisão, ela é um ritual do judeu, não do estrangeiro. Você, para se tornar um judeu homem, você tem que circuncidar. Mas acontece que quando Ismael pega uma idade aí, aproximadamente dos 15, 16 anos, e Isaac tinha a idade de 2 anos aproximadamente, que estava desmamando com 2 anos, e Abraão resolve fazer uma festa. Né? A gente faz festa aqui com nós com 1 ano, né, de idade. Eles é quando desmamam, aproximadamente 2 anos. E Ismael começa a criticar a Isaac. E Sara acha aquilo muito ruim. E pede para que Abraão expulse Ismael junto com Agar, da comunidade deles. E Abraão sente muito. Acha muito ruim aquilo. A primeira vez que Sara estava contrariada com Agar, Abraão fala, faça o que você quiser com ela. Mas estava na barriga ainda do menino. Mas que Abraão já tinha convivido com Ismael há muito tempo, 16 anos. Tinha um apego com ele. Ele achou muito ruim. Mas muito ruim mesmo. E o Senhor falou para ele, não, deixa a escrava ir. Só que ele não pôs provisão nenhuma. Abraão era muito rico. Poderia pôr muita gente para levar ela a algum lugar, não. Foi só uma botijinha de água e tudo. Parece que Deus está providenciando tudo. E ela vai para o deserto. É bem provável, pelo que eu pesquisei, que ele morava em Hebrom. Hebrom o sul de Israel, é rodeado por deserto. Pedras calcárias. Não é que é deserto de areia, não, são montanhas. Se você pegar deserto de Negueb, você vai ver, pela internet você vai ver como é o deserto de Israel. E ela falta água e ela vê que seu filho vai morrer, ela afasta, pega uma certa distância para não ver. O anjo lhe aparece e diz para ela que ele ia salvar a criança e que dela faria uma grande nação, 12 tribos, né? Seria abençoado Ismael. E ela olha assim e vê uma fonte de água. Ela pega a água e chega no destino dela, ele casa com egípcios. Então Deus sempre abençoou Ismael, né? E Deus tinha vindo o show. E os descendentes de Ismael a gente considera a tradição o povo árabe em geral. Por exemplo, os islâmicos, sobre a religião islâmica, porque se for em Israel você vai encontrar as 3 maiores religiões do mundo, que é os islâmicos, né? Você vai ver isso lá, muito presente em Israel. Há alguns acordos que eles fizeram com Israel de visitar certos lugares sagrados, eles quebraram. Israel, por outro lado, invade também um pouco da terra do pessoal do Semifor, lá do Líbano. É o Líbano. Então esse conflito está lá até hoje. Então nós vamos ver que os islâmicos consideram como filho da promessa Ismael, porque era o primogênito, né? Mas considera como filho de Abraão. E o judeu considera que a gente tem a Bíblia, que o filho da promessa é Isaac. Então os descendentes, os árabes, né, o povo árabe, como Irã, Iraque, Arábia Saudita, Síria, Jordânia, Líbano, e muitos o pessoal árabes que estão no meio nosso aqui. A gente chama todo árabe de, vamos ver aqui em Goiás, turco, né? É turco, mas às vezes ele veio do Iraque, às vezes ele da Arábia Saudita, às vezes ele veio da Síria, veio da Jordânia. Ixi, tem gente de todo país aqui, né? Mas a gente chama de turco, né? Mas eles parecem um com o outro, né? Os turcos, mas não é turco. Lá em São Paulo, todo nordestino é Paraíba. Às vezes não é. Aqui em Goiás é cearense, né? O cara é Ceará, a gente não é do Ceará, não. Né?
Tinha um colega que nem era do Ceará e a gente chamava ele de cearense. Mas é coisa de tradição. Então eles estão aí, todos são. É bom nós fazermos essa reflexão para a gente entender a essência da Bíblia. Por exemplo, por que para nós cristãos que eu estou falando? Nós cristãos, não estou falando para os islâmicos nem para os judeus. Nós cristãos cremos que Isaac era o filho da promessa, por quê? Porque a promessa fez para Sara, né? Foi Sara e Abraão junto. É porque a descendência de Isaac foi que chegou até Jesus. Nós cremos que que o Messias, o prometido de Deus, era Jesus, nós cristãos. Então ele é da descendência de Abraão e não da descendência de Isaac. De Ismael. Então nós cristãos não consideramos os islâmicos como inferior, nem o judeu como superior. Todos são superior. Mas por causa dessa descendência chegar até Jesus. Então a Bíblia vai dizer assim em Gálatas, lê para mim, por favor. Sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Gálatas 3:7. Então, todos são filhos de Abraão pela fé. Irmãos, é bom observarmos o seguinte, irmãos e irmãs, que Abraão, quando ele recebeu a promessa de ser uma grande nação, não havia a lei de Moisés ainda. Não fala que porque ele era bonzinho, ele creu apenas. Ele foi considerado amigo de Deus e foi justificado pela fé. Então a fé é o fundamento de tudo. Então, se nós cremos em Jesus, na promessa nós somos filhos de Abraão, porque nós cremos que na descendência de Abraão, Jesus Cristo, que é o nosso Salvador, veio deles. Então todos pela fé, pode ser o árabe, pode ser os da América do Sul, da Europa, da Ásia, lá, os países orientais, qual seja, todos são filhos de Abraão, porque todos creem. E eu vou ler essa parte aqui, que eu vou explicar por parte. Em Efésios 2, 13 e 19, vai dizer o seguinte, tá aí, né? Uhum. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante a fé, foram aproximados mediante o sangue de Jesus. Então, os que estavam longe, quem? Todos. Então, o judeu estava longe do islâmico, o oriental, a religião, a América do Sul, mas pelo sangue de Jesus Cristo, o sacrifício pela fé, nós somos o quê? Estamos juntos, né? Fomos aproximados pelo sangue de Cristo. Portanto, vocês já não são estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Então, nós somos membros da família de Deus. Não é essa separação. Aí você fala assim, mas por que Deus fez essa separação entre Ismael e Isaac? Mas vocês podem observar que Deus protegeu Ismael. Por que Deus protegeu Ismael e fez com que ele vivesse? Porque Ismael era importante. Se fosse só a descendência de Isaac o importante, Deus não teria protegido Ismael. Então nós não somos judeus. Mas nós somos importantes, Deus nos protegeu para que aceitarmos Jesus como um islâmico também. Muitos aceitam. Então é isso. Mas isso é um privilégio, não é privilégio de todos em nome de Jesus, pelo sangue de Jesus. O judeu é tão importante como o islâmico para nós cristãos. Basta crermos em Jesus. As pessoas gostam muito de fazer uma separação terrível. Isso sim para o judeu. Aí ele põe na igreja, não estou falando que é errado, pelo amor de Deus. Aí ele põe bandeira de Israel, símbolo de Israel, tal, como fosse quase nações. E o islâmico, que jeito que fica? E o oriental, não. Nós estamos abraçando todo mundo. Tem que ter a bandeira de todo mundo. Porque Jesus veio para o mundo. Os seus o abandonaram, mas aquele que os aceitou, né, são filhos de Deus. Se você se sente que está longe de tudo, discriminado conforme Ismael,
Se você sente um estrangeiro ou forasteiro, uma pessoa que não pertence a nenhum grupo, como foi Ismael, não fique triste, sentindo desamparado. Através do sangue de Cristo, nós nos aproximamos de Deus. Passamos a pertencer à família de Deus. Nós nos tornamos o quê? Leia. Né? Nós nos tornamos o quê? Então, às vezes, nós sentimos muito desamparados na nossa vida. Nós sentimos fora de um grupo. E, às vezes, somos expulsos desse grupo. E eu estava vendo essa pregação assim, me identifiquei em alguns casos na vida da gente, muita gente, como fosse Ismael. Imagina você numa festa, comemoração, 2 anos do seu irmão, seu pai, riquíssimo. Abraão não tinha mais aonde ter propriedade. Ele não tinha terras, né? Ele só tinha um túmulo né, da sua esposa e de Sara. Então, mais o seguinte, e você é expulso justamente depois dessa festa. Ó, você não pertence à minha família aqui, ó. Você não é meu filho, você não pertence, você está expulso, pode ir embora. Toma uma vasilhinha de água aqui e se vira. Isso é muito triste. Talvez Ismael estivesse lamentando isso a vida inteira. Poxa, meu pai, né, não me quis. Gente do céu, eu conheço gente que passou por isso. Seu pai tinha um comércio, ele levantava cedo, ia para o colégio, à tarde ele ia para esse comércio. E um dia o seu pai chegou e falou assim: eu não te quero você aqui. Mas como? Isso aqui pertence a mim. Isso aqui é meu. Mas não é seu. Você não é filho. Filho é da outra lá. A outra é filho, mas você não é. Ah, mas eu sou gerado de você, Abraão. Mas eu não considero. Ou se considero, estou te expulsando, não interessa. Quantas vezes você tem um grupo e você quer que você seja abraçado por aquele grupo e se esforça, e aquele grupo diz assim, ó, você não pertence, e todo mundo vira a cara para você. Você vai cumprimentar um, ele vira a cara, vai cumprimentar outro. Cara, é terrível isso. Não fácil para Ismael. E você muitas vezes pode estar passando por isso. Quer pertencer a um grupo, né? Mas através de Jesus Cristo, Jesus me ama. Essa sensação que nós temos, que Jesus nos ama, que eu creio em Jesus que está no céu, é fé. Mas é importante, é o sentido da vida da gente. Senhor, eu fui desamparado em uma área da minha vida. Mas por outra, o Senhor levantou pessoas que estendeu a mão. Senhor, eu fui desamparado 2 vezes, 3, igual foi Ismael. Mas apareceu um anjo que fez a água aparecer. Apareceu um anjo que fez eu voltar. O Senhor está sempre levantando anjos para recolher as pessoas que não têm aonde ir. Quantas pessoas saem da sua casa e não conhecem nenhum parente? Eu tenho um colega que ele veio para Goiânia, ele não tinha nenhum parente. E ele veio lá do estado do Nordeste lá. E ele dormiu na praça muito tempo. Mas com o decorrer do tempo, ele foi encontrando os parentes dele, alguns amigos aqui. E ele já tinha um curso e ele ganhou um emprego. Hoje ele tem um emprego no estado, está muito bem, tem seu carro, sua casa. Mas teve um período que ele se sentiu só. Mas apareceu anjos. E Deus sempre vai levantar anjos para nos amparar. A gente nunca desespere. Então Jesus, quando o homem estava desamparado, sem Deus, sem aonde ir, Deus enviou Jesus, o anjo de Deus, Jesus, o Messias de Deus. E Jesus, assim, então nos amparou. E olha que ponto que Jesus, né? Nós nos tornamos o que? Leia para mim, irmão. Mas a todos que creram nele e o aceitaram, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. João 1:12. Amém. Olha que bênção, que maravilha. Ismael foi mandado embora, tipo assim, você não é filho, você não tem herança nenhuma. Tchau. Tchau e bênção. Mas nós, quando cremos em Jesus, nós nos tornamos filhos de Deus. Sabe o que é isso? Filhos. Nós não somos bastardos, nós não somos jogados fora. Nós somos amparados. Seja quem for, qual lugar do mundo que estiver, nós fomos chamados para a comunidade de Israel, Israel celestial. Isso é muito bom. Crendo em Jesus, nós temos esse milagre de nos tornarmos filhos de Deus. Todos que creem nele.
Nós nos tornamos filhos de Deus. E se tornamos filhos de Deus, temos um privilégio. Sabe de quê? O filho tem privilégio? Lê Romanos 8,17. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também. Verdadeiramente herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Romanos 8,17. Amém. Temos o privilégio de tornarmos herdeiros de Deus juntamente com Jesus. O herdeiro, junto. Então somos os filhos, nós nos tornamos filhos de Deus e somos herdeiros. Não vamos sair só com botijinha de água. Se somos herdeiros e filhos, temos o direito de recebermos todas as bênçãos que precisamos do nosso Pai dos céus. Deus é o nosso Pai, nós somos filhos dele. Peça em oração que você está precisando e o Pai dos céus irá realizar um milagre em sua vida. Então, peça a Deus, como filho amado: Senhor, eu estou filho. Às vezes eu estou me sentindo tão desamparado. Estou desempregado, as pessoas nem me cumprimentam mais. Porque eu tenho que estar pedindo favor. Você já passou por uma situação financeira difícil, que as pessoas te evitam de medo de você pedir favor para ela? Igualzinho Ismael, todo mundo evitando. Mas veio um anjo lá e falou: ó, vou te dar água, você não vai morrer. E nós estávamos desesperados no pecado. Deus enviou Jesus. E diz: ó, você não está desamparado, você está passando por desemprego, você está com o coração ferido, que perdeu alguém, você está em situação de doença e tudo, e você está sentindo só. Mas você é filho de Deus, e Deus te ama e vai responder as suas orações, trazer consolo para a sua vida. Em muitos casos é só consolo mesmo, mas Deus dá o consolo. Lê a conclusão, por favor. Deus não desampara os desprezados e desprezadas, porque através do sangue de Cristo, ele torna a todos os que creem em seus filhos e filhas amados. É bom Pai, como ele não desampara os seus filhos. Amém. Como Deus é bom Pai, ele não vai desamparar você. Amém? Eu me sinto um filho ou filha de Deus. Eu me sinto assim, eu sou filho, sou amparado. Eu sinto amparado ou amparada por ele. Se não, aceite Jesus, tenha esse conforto. E peça em oração aquilo que você precisa, tá bom? Vamos fazer a oração repetida e depois estaremos fazendo a oração geral para vocês e o Pai Nosso. Vamos lá, oração repetida. Vamos falar junto? Meu Pai dos céus. Meu Pai dos céus. Obrigado pelos meus pais na terra. Obrigado pelos meus pais na terra. E por eu ser seu filho. E por eu ser seu filho. Através do sangue de Jesus. Através do sangue de Jesus. E pelas bênçãos recebidas. E pelas bênçãos recebidas. E pelas que irei receber. E pelas que irei receber. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Quero orar por você. Senhor Deus, querido Pai. Tu sabes a necessidade de cada coração, Senhor. São muitas necessidades, às vezes variadas. Seja na área da saúde, área financeira, área de problemas com o casal, com o filho. O Senhor aquele, o Senhor que precisa de um milagre, sair das drogas, do vício. Um casamento separado, um coração magoado que perdeu alguém querido. Alguém que está no hospital, Senhor, precisando de um milagre. Tenha misericórdia, Senhor. Seja qual for a área. Alguém que montou um comércio, não deu certo. Alguém se sente desamparado, Jesus. Ampare, Jesus. Ampare. Muitos de nós nos sentimos em alguma fase da nossa vida como Ismael. Mandado embora. Desprezado com uma botijinha de água só. Mas que o Senhor enviou um anjo para socorrer. O Senhor enviou um anjo, Senhor. O Senhor enviou o teu Filho Jesus para nos dar essa esperança. Que a gente tenha essa esperança, Senhor. Que as nossas orações serão respondidas. E que o Senhor é o nosso Pai. E que cuida de nós. E que nos ama. É tudo que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém? Parabéns para você, pai.
Para você, mãe, que substitui o pai. Tem muita mãe que faz o papel. Para você que é tio, tia, padrasto, madrasta. Para você que é pai, que cuida. Né? A gente tem uma ideia de pai como provedor, mas hoje não tem essa muita ideia, porque as mulheres também são provedoras, né? Hoje, assim, a gente tem uma ideia de mãe, pai. Tem muitos pais que agem como mães, que cuidam dos filhos, né? Eu vejo muito em hospitais, são muitos pais que acompanham os filhos, muito mesmo. Estão lá junto, pai e mãe, eu brinco, né? Mas obrigado a você que é pai. Parabéns pelo seu dia. E Deus continue te abençoando. Vamos orar ao Pai Nosso e depois abençoe o filho. Oremos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Porque vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Amém? E até a próxima, em nome de Jesus. Que Jesus te abençoe ricamente.